galera, espero que todos aí estejam muito bem. Eu vim aqui hoje falar sobre painéis de monitores. Tem um vídeo aqui no canal, que deve sair antes desse aqui, que é sobre características interessantes que você deve prestar atenção quando você for comprar o seu monitor. E aí eu deixei lá, né, dei uma explicadinha rápida, talvez não tão rápida assim, sobre os 3 tipos de painéis mais importantes. Eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo um pouquinho mais longo não, mais específico sobre painéis. Então aqui estamos, depois da vinheta a gente começa essa brincadeira. Os 3 principais tipos de painéis no mercado hoje é o TN, o VA e o IPS. Nessa ordem, a gente também vai encontrar de mais barato para mais caro. IPS, então, é o mais caro, VA, o intermediário e TN, o mais barato. Quando a gente fala de mais barato, a gente não está falando que monitores com o painel TN sempre serão mais baratos que monitores com painéis IPS. Estamos falando aqui que o painel em si é mais barato ou mais caro. O conjunto da obra, que é o monitor, é outra história, tá bom? Então, assim, quando a gente fala de painéis TN, a cor em si de um painel TN, ela vai ser mais lavada. É como se o azul não fosse tão azul, o rosa não fosse tão rosa, o amarelo não é tão... Você vai pegar os 3, 4, 5 tipos de amarelo, vai ser tudo igual, porque ele não tem tanta fidelidade de cor. Ele em si, se for lá pegar o código, ele RGB, pode até dizer que pelo código ali ele tá mostrando, mas você não vai enxergar. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Se a gente for comparar isso com os outros painéis, ele tem as piores opções, né, de fidelidade de cor, de contraste. Você não vai ter uma experiência interessante se você quiser um monitor para também assistir vídeos, assistir Netflix, poder ver séries, filmes, não é tão interessante para isso. Onde que ele vai se destacar mais? Para o público gamer. Por quê? Porque ele vai ter taxas de atualização mais altas, então sempre quando sai, o monitor agora com 627 milhões de... Quanto mais taxas de atualização tem, maior a chance de ser um painel TN. Quando você vai jogar um jogo, principalmente os competitivos, aqui eu coloco, sei lá, CS, por exemplo, você não vai ficar prestando atenção que o azul é azul, porque o oceano, porque a transparência... Não, você tá ali pra matar o seu inimigo, ganhar a partida e era isso. Então, realmente, quando a gente fala de painel TN, pro foco dele, pro público dele, não tem tanta relevância assim essa questão das cores. Bom, ele vai ter, então, esse foco maior para gamers, maiores taxas de atualização, menores tempos de resposta. O que o menor tempo de resposta traz? Ele tira o ghosting, o blur. Então a imagem que vai aparecer é realmente aquele frame, ele não vai ter resquícios de imagens anteriores, vamos colocar assim. Então você, principalmente voltando de novo, né, na parte do FPS, você vai estar enxergando realmente o que está sendo processado pela sua placa de vídeo. Você não vai estar enxergando algo anterior. O input lag é também menor, então realmente assim é muito mais foco nessa questão de performance de enfia qualquer imagem aqui, entendeu? Não precisa ter cor bonita, mas a imagem tá aqui. Você tá enxergando, isso que importa. Contrastes limitados, cores limitadas, e também quando a gente fala de visualização em ângulos diferentes, também não vai ser bom. Então, uma pessoa na frente do monitor, jogando com as maiores taxas de atualização, menores tempos de resposta, menor input lag, tá? Então essa é a ideia do painel TN. Quando a gente passa pro painel VA, aí a gente já tem cores muito mais bonitas. O contraste de cor é o melhor. Então, o preto é preto, o branco é branco. O contraste é mais isso, você conseguir perceber a diferença entre diversos azuis, conseguir perceber a diferença entre diversos rosa, tipo, você ter realmente um contraste entre as cores. A ideia aqui é você também ter bons tempos de resposta e boas taxas de atualização, então você consegue monitores gamers ótimos com esse painel, você consegue jogar competitivamente com esse painel, e a ideia também é você conseguir assistir aquele filminho, aquela série, com uma qualidade legal. Quando a gente passa pros painéis IPS, esses são os painéis mais caros, como eu falei no início do vídeo, e são os painéis que vão entregar a maior fidelidade de cores. Por que que isso é importante? Quando a gente fala de designers que vão precisar
gerar uma imagem no computador e essa imagem eles precisam saber como que ela vai ser impressa, como que ela vai estar impressa, acaba sendo muito mais relevante a calibragem de painel. Então, quando a gente tem opções de calibragem, que é normalmente em painéis IPS, a gente consegue saber exatamente como que vai ser a arte antes de imprimir ela. Para caso o azul que tem no RGB fique certinho com o Scenic, né? Que seria vários padrões de cores que você precisa ter aí uma calibragem para que eles estejam 100% iguais, apesar de padrões diferentes, mas que apareça realmente a informação correta. Para você não imprimir o azul, que parece no computador uma coisa, você imprime a outra, o seu cliente não gostou porque a cor não está de acordo com a cor da logo dele, coisas assim. Quando a gente fala de painel IPS, ele também vai ser o melhor painel para ser utilizado com mais pessoas. Então, quando a gente fala de painéis, por exemplo, para assistir filminho, para você poder trocar uma ideia com outra pessoa, mostrando uma planilha para ela, por exemplo, um painel de notebook para trabalho, por exemplo. Você vai ter 2, 3 pessoas junto com você e você vai ficar aqui mostrando pra ela e tal. Olha só como isso aqui, nananana. Outras pessoas vendo, é interessante você também ter um painel IPS por conta do ângulo de visão. Quando a gente fala nos quesitos de blur e ghosting, realmente para você ter o mínimo possível, você vai ter que focar nos painéis TN. Caso você queira realmente focar muito mais nessa questão de cor, ângulos de visão, fidelidade de cor e calibragem do painel para design, realmente você não vai poder escolher outro a não ser o IPS. Eu gosto mais do painel VA por conta de ser o melhor dos dois mundos, vamos colocar assim. Existem painéis IPS que estão montados em monitores gamers, só que você tem altas taxas de atualização. Então a ideia de você ter uma imagem fluida e tal, tá ali, tá presente. Só que quando nós temos uma taxa de atualização muito alta com um tempo de resposta alto, você pode ter sobreposição de imagens no quesito D. O pixel ainda não conseguiu trocar de cor, então não tá clara aquela imagem. E como você tem uma taxa de atualização muito alta, ele conseguiu trocar para a imagem e já trocou a imagem. Ele tá sempre atrasado. Então isso gera esse blur, porque você tem a imagem sendo trocada e o pixel tentando atrasadamente acompanhar essa troca de cor para você justamente, né, gerar a nova imagem. Para que você não tenha blur, é interessante que o painel tenha no máximo 2 milissegundos e que tenha em torno aí de 100 Hz. Caso ele tenha uma quantidade maior de Hz, o tempo de resposta tem que ser menor ainda, tá? Então, só para você ter uma ideia aí de quais são os números para você buscar. Se você encontrar um painel IPS que tem uma taxa de atualização alta e você fica pensando assim, poxa, qual que será o tempo de resposta dele? Se não diz, é porque é ruim. Ah, eu não encontrei a informação em nenhum lugar. Significa que essa característica do produto é uma bosta. Ah, ele não tá dizendo aqui qual que é o painel. Provavelmente é um TN. Por quê? Porque é o mais barato. Se fosse um painel IPS, todo mundo ia chegar e falar: oh, nosso monitor com painel IPS, olha só como ele é legal. As características que são os pontos fracos do produto, elas normalmente não são ditas. Então, se a informação não está ali, significa que aquela característica é ruim. Se você encontrar, que bom, que ótimo, você pode exigir que o produto tenha isso. Caso você tenha pensado, poxa, eu quero pelo menos 120 Hz com pelo menos 2 milissegundos e uma das informações você não encontra, significa que essa informação é um ponto negativo do produto, tá bom? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários. Eu vejo vocês na próxima. Até lá!